porque eu estou muito preocupado que muitas pessoas estão presas em altcoins e sempre me fazendo a seguinte pergunta: Augusto, devo realizar prejuízo? Augusto, devo esperar para ver se tem um pullback para eu poder sair com um prejuízo melhor? Cara, se tu não entende, se você não consegue se responder a esta pergunta, eu não sei se você deve realizar prejuízo ou não. O que eu digo é o seguinte, cara, dê 2 passos, 3 passos para trás, para de entrar no mercado, não coloca mais teu dinheiro no mercado volátil, dê uns passos para trás e decida estudar esta merda de price action, chamada price action e ciclos de mercado. Você tem que entender o que você está estudando. Quando você entra na universidade de medicina, na faculdade de medicina, você não se torna um cirurgião plástico especialista com um ano na, na, na faculdade, ou no segundo semestre, ou no quinto semestre. Não, você leva 5 anos para fazer aquela bosta daquela faculdade, a 6 anos, dependendo da carga horária da faculdade, mais 4, 5 anos de residência para você estar preparado para começar a iniciar as cirurgias. E ainda assim você vai ter que se expor por muito tempo a fazer várias cirurgias para que você chegue e seja um cirurgião plástico que consiga ter um ganho financeiro razoável com 36 anos de idade, 37, 8 anos de idade, 38 anos de idade. A mesma coisa funciona para você operar mercados voláteis. Você não pode chegar hoje, zero conhecimento, sem entender ciclo de mercado, sem entender ação do preço, sem entender movimentação, sem entender o que é um pivô de alta, sem entender o que é uma análise gráfica, sem entender o que é uma análise fundamentalista, sem entender o que é um price action que pode te dar dinheiro, e você colocar a economia da tua vida nesta merda, achando que o mercado por si só vai te entregar alguma coisa. Ele vai te entregar bosta nenhuma. Porque esse mercado ele depende 100% das decisões que você toma. Tá vendo esse botão aqui, ó? Esse botão aqui associado com a tua cabeça é o que vão te fazer dinheiro. Então, se você entra num ativo, se você compra uma cripto, alguma coisa, sem você entender de análise gráfica, sem saber, eu não sei se hoje o preço do Bitcoin está num preço bom de compra ou não, ou se ele está se ele está muito barato, ou se ele está muito caro. Cara, como é que tu entra no negócio sem tu saber, né? Então, o que acontece? Para aquelas pessoas que estão tendo prejuízo, porrada atrás de porrada, né? E estão vendo, é aquela história, né? Eu lembro direitinho quando eu ficava preso em altcoins e começava a rezar. Sabe quais eram os meus erros? Primeiro, eu começava a pensar assim, não, mas uma hora vai voltar. Esse é o primeiro pensamento. O segundo pensamento, cara, eu prometo que quando voltar, eu vou realizar. E não volta. E não volta. Ou voltou, eu pensava assim, não, mas agora talvez voltou, mas talvez agora comece a ficar bom e eu comece até a ter lucro. Aí volta, faz um bull trap e começa a cair e perder de novo. E aí tu fica preso de novo. E aí tu fica se martirizando. E falando, nossa, que burro. Eu prometi para mim mesmo que quando o preço voltasse para essa região, eu ia sair. E eu não saí. Outra coisa que me vinha na cabeça. Eu tô preso na altcoin, mas não faz mal. Porque se cair metade, eu vou lá, vou no meu banco, faço um empréstimo, que é uma coisa que eu, Augusto, fiz em 2018. Eu fui na Unicred lá e fiz um empréstimo. Eu estava exposto com 6 mil reais e eu fiz um empréstimo de 10 mil reais. Eu pensei, vou comprar na baixa. Aí o mercado tinha caído 80%, que nem tá agora, nas altcoins. Eu fui lá e entrei com 80% de queda com o empréstimo. Só que eu não me liguei que aquela altcoin, especificamente, podia cair mais 80% dos 80% que caiu. Caiu 80% do 80%. Aí tu vai fazer o quê? Tu vai pegar um novo empréstimo para tentar melhorar o preço médio lá embaixo de novo? Então, eu fazia empréstimo para tentar melhorar o preço médio, ficava então mais endividado para fazer o preço médio, um erro gigantesco, principalmente exposto em altcoins, porque são
na verdade, moedas de startups, moeda de promessas tecnológicas que não são entregues, promessas tecnológicas que não entregam absolutamente nada e quando entregam falham miseravelmente. Falham miseravelmente, tá? Então é o seguinte, se você não acreditou em mim quando eu falei que no dia 4 de dezembro o mercado não estava mais bom para peixe, porque mudou a tendência quando perdeu os $52.000, não tem problema. Não tem problema. Não fica te martirizando e te culpando por causa disso, porque eu fiz essas mesmas cagadas em 2016 e 2017. Em 2018, aliás. Eu fiz o mesmo erro em 2018. Eu adentrei 2018 pensando que ia ser um ano melhor que 2017. Eu duvidei de pessoas que sabiam mais do que eu sobre análise gráfica, falando que o mercado estava em baixa e não estava bom para peixe. Eu duvidei deles, porque aquilo que deu certo de 2016, 2017 já me fazia ser o suficientemente arrogante para achar que eu era melhor do que os outros. E a minha análise gráfica ela não estava ajustada para esse mercado. Quando eu fazia a live com o Bo e com o Stormer, quando eu faço live com eles, com o Bo e com o Stormer, eu percebo que eles ainda têm a mesma dificuldade que eu tenho, porque eles trouxeram aquela carga de conhecimento de price action e leitura de análise de preço e contexto lá do tempo da bolsa. Mesma coisa que eu fazia no início. Só que todas as vezes que eu gravava com eles, eu percebia que quando eu tinha uma divergência de pensamento, né? Apesar, né? Lógico, eu sou fã dos dois, eu amo a estratégia dos dois, mas quando eu gravo com eles e eu tenho uma divergência, por exemplo, no dia 23 de dezembro eu gravei com o Stormer no canal dele e ele falou: não, agora o Ether tá bom para compra porque ele deu um sinal de compra em suporte. E eu falei: não. Ele está fazendo um bull trap em topo. Então eu fui contra o que o meu mestre me ensinou, certo? Eu fui contra o que ele ensinou. E no final das contas, dias mais tarde, se mostrou que eu estava certo, que aquilo lá não era suporte para ser comprado, era topo majoritário. Então, no final das contas, o Stormer foi estopado, um cara que tem 25 anos a mais de mercado do que eu, e eu fiquei dolarizado e defendido desde o dia 4 de dezembro. Então, o que acontece? Por que eu tive uma análise diferente da dele? Porque tem coisas que só o tempo de exposição no ativo te entrega. É tipo assim, é você conviver com o mercado. Se chama interrelacionamento gráfico, que são coisas que para quem entrou no mercado há pouco tempo, mesmo com toda a bagagem, por exemplo, o Storm com toda essa bagagem, o Bo também, eles vão errar na análise. Eles vão errar nessa análise de um primeiro momento se ele não entender o contexto do ciclo do mercado cripto, que é diferente de como funciona o mercado tradicional. É completamente diferente, tá? Então, assim, ó, todos nós, independente se você tem 25 anos, 20 anos, 10 anos de experiência com análise gráfica, todos nós somos iniciantes nesse mercado. Todos nós. Eu estou aprendendo nesse mercado. Todo mundo que me acompanha está aprendendo no mercado. Os mestres, meus mestres, o Bo Williams e o Stormer, são aprendizes nesse mercado, tá? Então a gente está tentando encontrar uma forma para minimizar o máximo de risco possível, né? E a melhor forma que eu encontrei é respeitar a bendita média de 8 semanal. Para mim, de todas as coisas que eu testei ao longo desses 5 anos, a média de 8 semanal, para mim, ela é lei. Principalmente com contexto de mercado. Em maio do ano passado, o Bitcoin perdeu a média 8. Em maio do ano passado, o Bitcoin perdeu a média 8. O que aconteceu aqui? Fez um pivô de baixo abaixo da média 8. Perdeu a média 8. O que aconteceu logo em seguida? Queda.
tá? Queda. Tá. Queda no gráfico de 4 horas, né? Deixa eu botar o gráfico diário aqui, que é mais gostoso de ver. Queda. Mas por que que aqui eu comprei e por que lá na segunda perda da média 8 eu fiquei vendido? Aqui eu fiquei vendido também, eu vendi, mas aqui nesse fundo eu recomprei. Por quê? Porque o mercado nesse contexto ele estava num suporte muito forte e a gente olhando para o ciclo do mercado, a gente ainda tinha um espaço grande, porque no modelo Stock to Flow, a gente ainda estava distante do próximo halving, então eu não acreditava que aquilo era o final de ciclo de alta. A estrutura aqui ele não ficou verde. Quando é verde é porque falta 800 dias para o próximo halving. Então isso é uma coisa que eu usei ao meu favor para poder comprar esse fundo. Só que agora, quando perdeu a média 8 novamente, e nós estamos num contexto distante, com vários dias distante da média do próximo halving, que é o momento que o Bitcoin tem uma distorção na oferta e demanda, que é programado até 2142, quando caiu nesse dia aqui, quando ele perdeu, então, no dia 12, e depois perdeu o suporte semanal, cara, depois que ele fez essa pirocada abaixo da média de 8 e perdeu o suporte semanal, eu não tinha justificativa para acreditar que ele iria voltar rapidamente como era no anterior. Porque, ao contrário dos demais, eu não acreditava em extensão do ciclo de alta. Eu achava que podia ser possível, eu queria ver se era realizado, mas eu não acreditava. Tá? Para quem acreditava em ciclo estendido do mercado, ficou exposto e ficou se fudendo, perdendo dinheiro. Tá? Então, todo mundo que acreditou em ciclo estendido acabou tendo prejuízo na cabeça de até 50% em Bitcoin, nas altcoins nem se fala. Pô. Nas altcoins é 80%. Então, o contexto aqui, dessa segunda mergulhada, eu sabia que ela não ia dar 2 mergulhadas assim. Eu sabia, cara. Porque aqui eu já achei que aqui ia acabar o ciclo de alta. Mas, na verdade, acabou aqui. Aqui ele deu uma ameaçada, mas aqui ele deu uma verdadeira. É difícil ele dar uma ameaçada e depois fazer outra ameaçada e uma terceira ameaçada e continuar subindo. Cara, ali mudou o ciclo de alta para baixa. A gente abaixo da média de 8, abaixo da média de 8 semanas, significa que o preço ele tende a ser cotado mais baixo em relação ao médio de preço de 8 semanas atrás. Ou seja, nós estamos no mercado que está realizando lucro. E se nós estamos no mercado realizando lucro, a gente não sabe controlar um oceano, porque a gente não sabe quais são as baleias e peixes e tubarões que existem nesse oceano. Se a gente tentar brigar com o oceano, sabe o que acontece? O que acontece? Vocês têm que pensar assim, ó, o mercado ele é um oceano de emoções, desejos e vontades de pessoas diferentes. Ele é um oceano. Nós somos reféns daquilo que a natureza prega. A natureza da multidão ela é incontrolável. Você consegue controlar ela por um pequeno período curto de tempo. Por exemplo, o Elon Musk faz um post com um desenho de um cachorro e esse cachorro tem um token. Ele consegue, num curto espaço de tempo, manipular o mercado, mas depois de um tempo, é Deus dará, meu amigo. É Deus dará. Tá? É Deus dará. O mercado ele começa a ter a sua própria vida, tá? E aí o que acontece? O conjunto de desejos e emoções dessas pessoas faz com que o mercado entre nesses ciclos de baixa. E quando ele está tirando o teu dinheiro, se você entra, digamos que você conheceu o Bitcoin ontem, você decidiu, você já ouviu falar do Bitcoin? Cara, você que comprou Bitcoin desde o dia 12 de novembro, você tá só tomando no cu, cara. O Bitcoin perdeu os fundamentos? Não. Mas tu depende desse dinheiro. Qual a expectativa que tu tem com esse dinheiro? Tu entrou por quê nesta merda? Tu entrou no Bitcoin porque tu acredita no Bitcoin como uma tecnologia que vai continuar subindo ao longo do tempo e vai ganhar valor ao longo do tempo. E esse dinheiro que você está colocando, você não precisa usar ele para pagar a tua conta e nem para realizar os sonhos da tua vida e resolver os problemas da tua vida.
Ou você entrou nesse ativo, nesse ativo para tentar resolver os problemas da sua vida, ficar mais rico, poder morar fora, melhorar, sair do teu trabalho, ter uma qualidade de vida. Cara, se tu entrou no Bitcoin abaixo da média de 8 semanal, desculpa te falar isso, você está sendo engolido por um tsunami de realização de lucro. Você está dando dinheiro para... Você está dando seu dinheiro, liquidez, para as pessoas que estão nesse mercado há 2 anos ou mais, que estão realizando dinheiro na sua cabeça. Então você vai entrar no mercado na hora de pagar a conta do outro. Você vai pagar a conta do trader profissional ou do investidor profissional. Você vai entrar para pagar a conta. Porque você está no mercado não favorável a te dar dinheiro. Ele não vai te dar dinheiro. Quando você tem acima da média de 8, você entra numa probabilidade maior do mercado te dar dinheiro. Por quê? Porque a demanda está entrando. Se a linha está subindo, quer dizer que tem demanda, que tem dinheiro entrando, que tem capital, que a coisa está acontecendo, que qualquer macaco entra, qualquer macaco irracional entra nesta merda e vai fazer dinheiro. E quando você está numa condição de baixa, quer dizer que ele vai arregaçar o seu dinheiro, ele vai comer o seu cu. E ninguém vai te ajudar.